Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados diletos irmãos, estamos estudando a Bíblia Sagrada, livro de Apocalipse. Hoje eu gostaria de comentar o capítulo 5, onde nós vemos que há um livro selado com 7 selos, e nós vamos aprender um pouco sobre este livro. Está escrito assim: na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abri-lo o livro? Muito bem, amados. Então, o versículo 1 e o versículo 2, ele nos dá informação acerca deste livro. Um livro em forma de rolo. Temos a descrição do rolo como sendo contendo 7 selos. Ou seja, são lacre, algo que está lacrado. E João, ele diz que ele viu, então ele contemplou, dentro da dimensão do espírito, ele viu um anjo. E esse anjo era um anjo forte, ele diz que o anjo era forte. E esse anjo interroga: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Então, a criação, incluindo a humanidade, com toda a sua beleza e capacidade, tinha uma história de vida e uma existência fascinante pela frente. Mas toda essa história estava lacrada, inacessível ao ser humano, impossibilitada de começar. E assim a humanidade e toda a criatura estava como que presa numa vida que não é verdadeira, sem poder fazer sua história avançar, sem poder fazer sua história acontecer. E ninguém tinha condição de mudar essa triste realidade. João, o servo, o apóstolo do amor, João entende esse drama tão grande, a infeliz condição trazida pelo pecado humano e por Satanás. O versículo 3 diz: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. O versículo 4, João diz assim: eu chorava muito, porque não podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que estava escrito. Então um dos líderes, ou seja, um dos anciões, me disse: não chore, olhe o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então aqui João, a Bíblia diz que como João não foi encontrado ninguém nos céus e na terra que pudesse nem sequer olhar para o livro. E João sabia que este livro era importante demais. Então ele entrou em um desespero. Ele disse que ele chorava muito. Então um dos anciões consola ele, dizendo que o leão da tribo de Judá
descendente de Davi, ele conseguiu a vitória e pode quebrar o selo. O leão conseguiu a vitória. Somente uma pessoa conseguiu ser digna de abrir o selo para ler o que estava escrito no livro. Não havia mais ninguém em lugar algum que pudesse fazer essa grande obra. Somente em toda a face da terra tinha um que possuía a vitória, que lhe dava o poder e a honra de abrir as fechaduras desse livro. Um leão que, quando João volta para ver quem era o leão, ele contempla um cordeiro que ocupa o trono principal, que conheceu a morte no lugar de todas as criaturas, que num gesto de entrega absoluta passou pela morte para salvar a criação do Pai. Esse cordeiro tem a chave e o segredo para desatar o selo do livro, para abri-lo e ler. O que nele está escrito, todos os outros se inclinaram em sinal de respeito e reverência ao cordeiro que nasceu da raiz de Davi. Então, João ele diz, então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos 24 anciões. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos que são... Desculpa, irmão. Que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. Então João contempla. Ele, na expectativa de ver um leão, ele volta-se para ver um leão, mas ele vê um cordeiro no meio, diante do trono, rodeado por 4 seres viventes, que eu disse que são os serafins, e os 24 anciões, que eu disse que são os líderes da primeira aliança e da segunda aliança. Então ele viu o cordeiro. Ele contempla. Esta é uma imagem perfeita que teve a característica de ter sido morto. O cordeiro que representa o Cristo que foi morto na cruz. A passagem do Antigo para o Novo Testamento fez o poderoso e temível leão de Judá de fato vencer a batalha contra o mal. Satanás e seus demônios foi vencido. O pecado e a morte não têm mais domínio sobre aqueles que são servos de Jesus. Mas o Cordeiro sacrificado, o Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado do mundo. O versículo 7 diz, o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Então, fica bem claro. O Cordeiro vai, pega o livro. Então o Cordeiro foi e pegou o livro. Vemos agora o Cordeiro, Jesus Cristo, cercado pela natureza, pelo povo de Deus, que cantaram o maravilhoso hino. Nós vamos ver esse louvor no versículo 9, que eles cantavam um novo cântico, dizendo, digno eis o Senhor. Então, esse louvor, seguido pelos muitos milhões de anjos, um coral e tanto, imagine a grandeza do som dessa voz sendo produzida.
Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes, os 24 anciões, caíram de joelho diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Então eles cantavam esta nova canção. Qual é essa canção? O próprio João, ele descreve a canção. A canção é essa: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar o selo, pois foste morto na cruz. Por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos e línguas. Então, todas as línguas, povo e nações e raças. Essa era a canção. Tu és digno. Com seu sangue, pela sua morte, Jesus comprou para Deus pessoas de todas as etnias. Por isso, todos que creem em Jesus pertencem a Ele. E tem o soberano reinando sobre sua vida. O versículo 10 diz assim: Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdote, que serve ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. O versículo 11 diz: Olhei outra vez e vi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos 24 anciões, e cantavam com voz forte. Esta é a segunda canção. A canção dos anjos era esse: O cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Essa era a canção que os anjos cantavam. João continua dizendo no versículo 13: Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantavam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor e honra e glória e poder para todos sempre. Então nós vemos aqui a primeira canção ofertada pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciões, tendo esses anciões harpas e também um vaso cheio das orações de todos os santos de toda a época, que era ofertado ao Cordeiro. E depois nós vemos a segunda canção cantada pelos anjos, e a terceira canção cantada por todo o universo, que é esta canção: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. Então nós vemos 3 canções. Então ouvi todo criatura, diz ele. Agora o coral cresce com a chegada de todas as criaturas do mundo, juntando-se ao cântico e reconhecendo ao que está sentado ao trono e ao Cordeiro. O poder, a glória do Senhor há de ser reconhecida por toda a criatura. Não haverá ninguém que não se renda a este Cordeiro. Não há ninguém que deixe de glorificar a Ele. Ele será o grande vencedor nesta luta de poderes. Não haverá quem não se prostrará diante da sua majestade e que não se renderá para a sua glória.
Assim todos, inclusive os que já não acreditam nele ou que o despreza, dobrará o seu joelho, inclinarão a sua cabeça em sua direção para render-lhe honra. Então ele vai abrir o livro e ler o que nele está escrito. Aleluia! E quando ele se prepara para abrir este livro, os 4 seres respondem amém. E os líderes caíram de joelhos e a adoraram. Quando isso acontece, os 4 seres viventes dizem amém. E os 24 anciões postram-se e adoram o que vive para todo sempre. Aleluia! Que o Eterno esclareça a cada um de nós tudo o que é necessário, amado. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ele tem o poder de transformar a nossa vida. Hoje é sexta-feira. Eu ficarei uma semana sem ministrar o estudo do livro de Apocalipse. Eu vou dar um intervalo no versículo 6 do capítulo 6, porque eu ainda estou ministrando esse estudo em um outro grupo. Não quero avançar, então darei intervalo, porque estou em campanha também de oração. Uma campanha forte chamada A Cura da Alma Ferida. Você que está precisando de uma cura, de uma restauração interior, pode acompanhar esta campanha que eu faço todos os dias no período da noite. Ontem eu gravei o meu 2º áudio, hoje estarei gravando o 3º áudio. Que Deus vos abençoe, amados. Que o Eterno, na sua grande misericórdia, nos guarde no seu átrio santo. Deus soberano Pai, te dou graça, Senhor, por este momento de reflexão, por este momento em que nós estudamos Tua Palavra, porque a Tua Palavra é digna de toda aceitação. A Tua Palavra é viva e eficaz, tem poder de restaurar-nos, tem poder de transformar-nos, tem poder de gerar em nós vida e vida abundante. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero Te glorificar e exaltar, dizendo amém e amém.